Vamos dar início? Oh, glória. Boa noite, queridos. Vamos orar? Os irmãos que estão conectados conosco pelo Instagram, que o Senhor esteja abençoando. Os irmãos também que vão estar acompanhando pelo YouTube, que o Senhor nos dê graça nessa noite. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te exaltamos, glorificamos a Tua santidade, Senhor. Teu nome que está acima de todos os nomes, nós Te glorificamos e Te pedimos, Pai. Nos cobre com Teu amor, nos cerca com a Tua graça. Nos dá sabedoria do Teu Espírito para que possamos compreender as coisas do Espírito, Senhor. Nos ministra, Deus, com a Tua verdade. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça. Que o Senhor, meu Deus, possa estar nos guiando, nos conduzindo de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor ministre as nossas vidas, Pai. Nessa noite nós Te pedimos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Fica à vontade, irmã. Queridos, abra a tua Bíblia, você que a trouxe no livro de Tessalonicenses. Capítulo 5. Vamos falar de alguns princípios que eu acho que seja importante para que a gente possa desenvolver um entendimento. Quando Deus cria o homem, Ele cria o boneco. Façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois de ter criado o corpo, Deus sopra o espírito de vida. Ele sopra o espírito dentro do homem e o homem passa a se tornar a alma vivente. A alma, ela nasce nessa junção da carne e do espírito. Todo homem, todo corpo, alma e espírito era um só. O homem, ele tinha não vou dizer habilidade, mas a natureza espiritual do homem era 100% celestial. Com o pecado e a queda, o Espírito de Deus, ele perdeu um lugar de acesso dentro do homem, que foi o espírito do homem. Consequentemente, a alma, que ela deve expressar o espírito, ela passou a se render aos desejos da carne. A partir de então, nós vemos o Senhor trabalhando de uma maneira para que essa vida novamente pudesse começar a voltar para o homem. Através do quê? Do Espírito. Só que uma das coisas que a gente talvez não entende, nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Paulo vai ensinar isso aqui em Tessalonicenses. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre os sentidos do espírito. Os da alma a gente já conhece. O teu espírito, dele flui comunhão, anote, comunhão, intuição e consciência. Então Deus, quando Ele vem se relacionar com você, Ele vem relacionar-se no teu espírito. A comunhão tua não é primeiramente com a tua alma, ela é com o teu espírito. Então, através do meu espírito eu tenho comunhão com Deus. Através da comunhão, a intuição ela é ativada. E a consciência de quem Deus é, e a consciência de pecado e tudo aquilo que não é da vontade de Deus, fica claro dentro de mim. Então, quando eu passo a ter comunhão com Deus no meu espírito, a ideia do mundo espiritual e de Deus é que a minha alma, ela volte ao estado original. E meu corpo volte também ao estado original. Por isso que, anote aí, primeiro a Tessalonicenses, capítulo 5. Isso aqui vai ser muito importante para nós entender algumas coisas. Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos pegar o versículo 22. Abstém-vos de toda aparência, o que diz aí? Do mal. E o mesmo Deus de paz, Ele vos santifique em tudo, e todo o vosso,
Preste bem atenção como que o apóstolo Paulo traz a sequência. Que o teu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, quando nós entendemos como que começa a comunhão não depende, não pode começar com a minha alma, porque, pastor, eu não estou tendo vontade de orar. É a alma, irmão. A tua comunhão começa no teu espírito. E é do teu espírito que a vida de Deus vai ser derramada na tua alma. E consequentemente vai se manifestar através do teu corpo. Então, os 3 sentidos, presta atenção, anote isso aí que é muito importante. O teu espírito tem comunhão, intuição e consciência. Alguém aqui já teve aquela impressão assim, cara, isso aqui que está fazendo aqui não é certo. Está errado. Não tem nada a ver com a alma, teu espírito. Só que agora a tua alma, ela recebeu essa informação que isso aí é errado. E o que a tua alma tem que fazer? Obedecer. E consequentemente, você não faz. Só que um homem que não tem vida no espírito, preste bem atenção, quando o homem peca e morre, o homem passou a ter uma vida na alma separada de Deus. Ele respondia, porque a alma do homem, de uma maneira assim mais resumida, ela inclui a mente humana, a vontade humana e as emoções do homem. Isso forma o homem natural, ou melhor, um homem espiritual que se relaciona com tudo aquilo que é natural, mas a natureza da tua alma, ela é espiritual. Mas com a queda, o homem perdeu a comunhão, porque Deus, quando ele vem ter comunhão, é com o teu espírito. O homem foi perdendo a intuição. Pastor, o que é a intuição? A intuição é uma sinalização dentro do teu espírito de uma certeza que você não sabe explicar aqui fora, mas aqui dentro você sabe. Por quê? Porque quem ora começa a ter esse sentido ativado. Então, quando você ora, aprenda isso, porque isso aqui vai ser libertador para você. Quando você ora, você está... É por isso que uma das orações mais poderosas que existe é a oração do silêncio. É a oração que você se cala. Por quê? Porque é nessa oração que o teu espírito está se conectando com quem? E automaticamente a intuição, ela começa a fluir. Como assim? Tenho certeza que ele está aqui. E agora vem a consciência. Qual é a consciência? Agora Deus vai começar a te mostrar o que é certo e o que é errado. É por isso que hoje pela manhã nós compartilhamos uma palavra que o Senhor Jesus disse. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque tem gente que fala, mas não obedece. E se não obedece o que Deus está falando no Espírito, é porque já não está tendo mais uma comunhão. É impossível um homem, preste atenção, que tenha uma comunhão. Por isso que uma das orações mais poderosas, escute isso aqui, que você pode fazer, é muitas das vezes se calar e aprender a se conectar Espírito com Espírito. Porque às vezes a oração que está saindo do meu lábio é uma oração e um grito da minha alma. Oh Deus, a minha vida está uma luta. Irmão, quando tu estiver assim, te cala e te conecta no Espírito. Porque comunhão com Deus só é possível e nasce aonde? No Espírito. Depois da comunhão vem a intuição. E a intuição, depois da intuição vai manifestar o que? Uma consciência. A consciência, tem muita gente que está dentro da igreja que diz assim, pastor, eu sei que não é a vontade de Deus, mas o quê? Agora, qual o perigo da nossa geração? Rapaz, hoje Deus falou tanto comigo sobre isso. É que a nossa geração, através das redes sociais, a alma, ela está se distraindo aqui fora, e o espírito não está tendo comunhão com Deus. E se o espírito não tem comunhão com Deus, você pode ter comunhão na tua igreja, mas você não tem comunhão com Deus. E isso aqui é uma outra coisa que cai por terra. Pastor, não perca um culto. Tu pode estar na igreja, mas não significa que tu tem comunhão com Deus, porque tu precisa saber que Deus só tem comunhão primeiramente com o teu espírito, e que Ele deseja fazer o quê? A vida de Deus se manifestar na tua alma. A tua alma tem que ser transbordada pela presença de Deus. Então primeiro começa no espírito, é como uma cachoeira, que ela deseja derramar onde? Na tua alma, que é a tua mente, uma mente purificada.
Amém? A vontade sendo lavada pelo sangue, pela vontade de Deus. O teu emocional já não te guia mais para lá nem para cá. Por quê? Porque tu está aprendendo a ter uma vida primeiramente no teu espírito. Então a tua intuição, ela começa a ser ativada. Você passa a ter percepções claras da vontade de Deus. Você não fica confuso. E vai sendo ativada a consciência. A consciência do espírito dentro de ti é uma certeza. Isso aqui está errado. Ninguém precisa te dizer que está errado. Por quê? Quando você tem vida com Deus aqui dentro, diz, não, eu não quero. Não, mas por que? Está todo mundo fazendo. Quem não tem vida no Espírito, mas vive uma vida só religiosa, ele vai fazendo tudo que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque ele não tem comunhão. Isso é muito forte, gente. Preste atenção. O teu Espírito, 3 sentidos: comunhão, intuição e consciência. Consciência de pecado. Consciência da vontade de Deus nasce aonde? No teu espírito. E quando nasce no teu espírito, ela deseja ser derramada aonde? Na alma. Então quando a minha alma, ela é cheia da graça, do conhecimento, por causa da minha comunhão que eu estou tendo no espírito, a minha carne, ela não é inimiga. Porque a minha carne vai expressar o que aqui fora? A vontade de Deus. Só que por um tempo a gente começou a ver a carne como a nossa inimiga, a alma. Não, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, ele começa assim, ó, preste atenção. Abstende-vos. Tem alguém com a NVI aí? Não. Deixa eu ver aqui na NVI aqui, como que está essa passagem. Mas no versículo 21, né? No livro de 1 Tessalonicenses, deixa eu achar aqui rapidinho. Oi? Calma aí, gente, não me coisa aqui. 1 Timóteo está aqui, achei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Isso, perdão, 22. Vou pegar aqui a versão NVI, que é uma versão muito boa assim para às vezes a gente entender. Diz assim, ó: afaste-se de toda a forma do mal. Agora na versão Almeida Corrigida Fiel, no versículo 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Como que a santificação de Deus começa na minha vida? Quando eu tomo uma decisão de me afastar de tudo aquilo que tem aparência do mal. Então pessoas, Cristiano, como é que tu vai saber que essa situação tem uma aparência do mal? Quando tu tem comunhão com o teu espírito, com Deus. A comunhão, ela vai despertar em ti a intuição, tem alguma coisa errada? E a consciência, que se é errado, isso não pertence a você. A vida no espírito é isso. A vida no espírito, claro que não é só isso, mas é um rio, é uma cachoeira que a gente vai entrando. É a vida de Deus sendo derramada na nossa alma. É a minha alma sendo completamente inundada. Por quê? Porque, deixa eu te falar uma coisa, por muito tempo a nossa alma, antes de conhecer a Cristo, porque quando eu não conhecia a Cristo, a minha comunhão com Deus, ela não existia no meu espírito. Então a minha alma, ela prendeu, e ela ficou muito presa nas coisas da terra. Mas olha o que Paulo vai falar lá no livro de Romanos: toda inclinação da carne, porque a carne é que inclinava. A carne, os desejos da carne fez com que a minha alma, por quê? Porque dentro da minha alma estão o quê? A minha vontade, as minhas emoções. Então uma alma que está longe do Senhor, ela se torna escrava da carne. Só que o Senhor veio me libertar. Ele está me libertando para quê? Porque à medida que Ele vai me iluminando, a luz vai entrando, a vida vai me iluminando, ao ponto de que o novo nascimento se torne uma realidade. Quando o Espírito de Deus, você começa a ter uma comunhão primeiramente entendendo: pastor, estou tão triste. A tristeza está no campo da onde? Da alma. Mas como tu não depende da tua tristeza para se relacionar com Deus? Por quê? Porque a tua comunhão é de espírito com espírito. Quando o Senhor começa a mostrar a figura do tabernáculo, átrio, santo lugar e santíssimo lugar, Ele está mostrando para nós corpo,
alma, o espírito. Nós precisamos entender isso, porque isso é muito libertador. Porque se nós não estivermos entendendo essas coisas primárias do cristianismo, a gente às vezes vai estar sendo sabotado na nossa vontade, irmão. As guerras, elas vêm para quê? Para nos distrair do que nós devemos fazer, que é buscar a Deus aonde? Dentro do meu espírito. A comunhão, ela começa no espírito. E a comunhão, ela vai despertar a intuição espiritual. E a intuição espiritual vai me gerar em mim uma consciência. Amado, quando você entende isso, tu vai entender o livro de 1 João. Vem aqui comigo. Quando tu entende isso, esses textos vão ficando claros para mim e para você. Capítulo 2. Porque essa comunhão só é possível através da pessoa de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem ter comunhão aonde? No teu espírito. Teu espírito é a casa, é a morada. É de lá que ele vem habitar. Agora deixa eu te dizer, a gente viveu tão preso, irmão, na alma. Sabe, assim, né? Não sei se vocês viveram isso, mas sabe quando o cara estava na carne, no mundo? O cara ia para uma festa, tocava uma música, aí o cara ia lá dançar, ficava feliz e tal, e tinha música que fazia o cara chorar, e sua alma, a alma se acostumou a viver dessa maneira. E agora a gente precisa aprender como que Deus se move comigo. Ele habita no meu espírito. É dentro do meu espírito que começa uma comunhão verdadeira. Então vai ter dias que a tua alma vai dizer assim: cara, eu estou tão cansado, eu estou desanimado. Não esquece. Comece a se conectar com teu Pai aonde? No teu espírito. Pastor, como que eu faço isso? Muitas das vezes silenciando a tua alma. Porque, amado, a alma, ela precisa receber o que está vindo do espírito. Não é da alma que vai para o espírito. Escute, não é daqui do meu sentimento que vai para o espírito, é do espírito que vem sobre a minha alma. Então não é, eu estou meio desanimado, eu não sei se eu vou orar. Quando tu começa a orar, a pressão de boca, mas continua, sabe por quê? Porque algo está acontecendo dentro do teu espírito. E ali quando você começa a se relacionar com Deus, aí quando você começa a se desligar, a maior dificuldade às vezes da gente hoje, nesses dias, é de se desligar das coisas aqui de fora. A gente acorda, já estamos ali no Instagram, já estamos vendo negócio no Facebook, já estamos vendo negócio sei o quê, e o Espírito está ali, ó, querendo me alimentar, e a gente está distraído. Aí agora a gente vai lá e enche a nossa cabeça de conhecimento, mas falta o quê? A vida. E essa vida, ela vai fluir através da comunhão. O Espírito de Deus, a comunhão é com o teu Espírito em primeiro lugar, e do Espírito vai vir a intuição. Então a tua alma começa a ser inundada. A tua alma começa mais ou menos a perceber assim, ó, o Pai está em casa. Aí você começa a ter prazer em querer estar com Deus. E agora vem uma consciência. Qual é a consciência? Cara, eu não estou orando como eu deveria orar. Quantas vezes eu converso com gente que diz assim para mim: pastor, Deus está me cobrando. Cobrando o que, irmão? Que eu tenho que orar mais. O Espírito está trazendo a consciência que ele está morrendo. O Espírito está trazendo a consciência que ele está morrendo. Só que o que acontece? Ele sabe, mas não está conseguindo. Por quê? Dentro da igreja, mas está escravo. Não foi liberto. Então veja como é perigoso isso. A gente pode ter uma vida de religiosidade aqui dentro da igreja, mas nós não estamos conseguindo entrar no lugar, no profundo no Senhor. E às vezes tem muita coisa acontecendo, de gente se levantando, mágoa, ferida emocional, que faz com que a tua alma crie tantas coisas ali, que você acaba não conseguindo se conectar no teu espírito. Mas eu acredito que isso aqui é uma coisa muito primária para nós, que nós devemos ter isso vivo. A tua comunhão começa onde? E ela vai se derramar onde? Na tua alma. E consequentemente, tu não vai ter dificuldade de levantar tuas mãos. Tu não vai ter dificuldade de se render. Que o teu corpo... Vamos ler de novo aqui no versículo... Ou melhor, 1 João capítulo 2, né? Perdão, que eu comecei aqui e pulei. Versículo 27. Aí a gente vai entender isso aqui, ó. E a unção que vocês receberam dele. O que é a unção? É a presença manifesta de quem? Do Espírito Santo. Sabe o que é a unção manifesta do Espírito Santo, Cristiano? É que o teu espírito, ele passou a ter uma comunhão com o Espírito de Deus.
e queimou um fogo dentro de você. E talvez quando esse fogo queima, pode se levantar a luta, pode se levantar o que for, mas dentro de ti tem uma chama acesa. Que não tem a ver com o teu emocional, tem a ver com uma realidade espiritual. Porque quando o teu espírito a parte da comunhão do homem com Deus, ela começa no espírito. Ela vai começar no espírito. Então, por que a gente precisa entender isso? Porque às vezes a gente vai estar assim meio preocupado. Conta para pagar, uma luta aqui, uma luta ali. Mas só que tem uma hora que tu tem que pegar e lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Joga aos pés dele. Porque ele está cuidando de você. E aí você começa. E ali começa uma comunhão. E na medida que você vai tendo comunhão no Espírito, a intuição vai sendo ativada dentro de você. Você começa a ter percepções claras do que Deus está falando, do que Deus quer. É nessas horas que Deus começa a te mostrar o mundo espiritual. É nessas horas que Deus vai dizer assim, ó, abre a Bíblia lá no capítulo tal. Tu nem sabe o que tem, aí tu chega lá, meu Deus, um tesouro. E o que está acontecendo com a tua alma? A tua alma já está mergulhada nessa hora no amor de Deus, já está em lágrima. Então deixa eu te dizer, não começa com a minha alma, começa no meu espírito, começa com a minha entrega, começa com uma consciência. E isso é muito interessante, intuição, ou melhor, comunhão no meu espírito. Comunhão, intuição e consciência. A consciência do quê? Do que é certo, do que é errado. A consciência da vontade de Deus. A consciência que foi Deus que falou contigo, não foi o homem. Porque hoje a gente vê muito isso na igreja. Pastor, não sei se foi Deus que falou. As pessoas não têm vida no espírito, irmão. Elas não conseguem discernir. E por quê? Porque passaram muito tempo uma vida na alma. Uma vida fluindo pelo seu sentimento. Eu estou sentindo que a gente tem que ir para lá. Não é sentindo, irmão. É convicção. É certeza. Mas isso vem da onde? Da comunhão, que começa aonde? Com o meu espírito. A comunhão começa primeiramente dentro do meu espírito e é despertada a intuição e vai despertar uma consciência. E essa comunhão, e essa intuição, e essa consciência sendo despertada, ela vai derramar sobre o quê? Sobre a alma. Então a minha alma, só um pouquinho para não fechar o raciocínio. Então a minha alma, o que ela faz? Ela é mergulhada no amor de Deus. Agora o que vai dizer que o quê? A tua carne vai se submeter. A tua carne ela vai se submeter. A quem? A quem está governando você a partir de agora. Entende? Só que a gente fica sempre assim, cara, a carne é terrível. Não, a carne é bênção. A carne, ela precisa se render. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, que o corpo, ou melhor, que o espírito, a alma e o corpo sejam irrepreensível. Tem que estar alinhado. Fala, Cris. E uma consciência principalmente de pecado. Uma consciência, sabe, Cris, do erro. É por isso que um cara que ele começa a buscar a Deus, ele já começa a querer consertar a vida dele, ele já começa a querer casar, ele já começa a querer... Por quê? Porque vem a consciência dentro dele, despertando. Entende ou não? Ele já começa a querer fazer tudo que realmente é certo. Nem que isso esteja custando tudo dele, naquele momento. E eu fui entendendo que quando eu me converti, foi isso que aconteceu. Eu já estava querendo fazer tudo que tinha que ser feito. E o pastor dizia, tanto entendeu? Eu falava, pastor, está na Bíblia, está tranquilo. Eu não estava ali questionando, porque dentro de mim despertou a consciência do Espírito de Deus, de pecado, de tudo aquilo que realmente não agradava ao Senhor. E o importante é que se essa consciência não gera na alma do homem, o homem ele pode viver só uma vida de religiosidade, irmão. Ele glorifica Deus aqui fora, ele deita, ele chora, mas quando ele sair, ele vai ser conduzido pela carne, e a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito, então o Espírito está chamando o homem, inclinando o homem. Primeiramente você precisa entender, quando você começa pela manhã, você precisa se conectar no teu espírito, você precisa sentir o teu espírito adorando, tendo comunhão com o Senhor. Eu sei que para muitos isso aqui pode parecer estranho, mas a gente aprendeu por muito tempo a viver na alma, a viver no sentimento.
E aí a gente fica dependendo do sentimento. Sim, irmãos, eu não estou negando o sentimento, só estou dizendo para você que quando o Espírito começa a vir de dentro para fora, a tendência da minha alma é ela ser mergulhada, é a vida de Deus na alma do homem, a minha alma expressando a alegria do Senhor aqui fora. E às vezes a gente está tão machucado na alma, ferido na alma, decepcionado na alma. Então Deus precisa fazer o quê? Trazer essa consciência. Às vezes a gente está ali reclamando e Deus, a comunhão com Deus vai fazer o filho, não tem nada a ver com ninguém aí fora, tem a ver contigo. É contigo. Não tem a ver com as pessoas que estão fechando a porta para você, não tem a ver com as pessoas que estão te rejeitando, tem a ver com você. Por quê? Porque a consciência vai fazer com que eu saiba que Ele me ama, independente da rejeição das pessoas aqui fora. Agora vamos analisar uma pessoa que ela já vem desse meio de rejeição e de abandono, sim? Ela já vem machucada. Como é que a alma dela está? Machucada. E sabe o que acontece com uma pessoa que ela está assim? Ela não consegue sentir Deus e ela fica lutando para sentir Deus aonde? Na alma. Por quê? Porque o homem depois que peca, Almir, ele perdeu o contato do espírito dele com Deus. E ele passou a viver aonde? Sob a influência do quê? Da alma e da carne. Só que quando ele se volta para Deus, já não é mais o teu sentimento. Agora Deus precisa que você entenda isso. O teu espírito está tendo comunhão com o Espírito de Deus, que está despertando em você a intuição. Que mais? A comunhão. Primeiro começa a comunhão com Deus, começa onde? No teu espírito. Depois vem a intuição, começa a ser ativada. Pastor, eu sei que Deus está aqui agora. Uau. E agora vem o que? Consciência. Consciência do que? De aquilo que não é de Deus na minha vida. Eu não quero. Mas aquilo que é de Deus eu tenho certeza que. Então às vezes essa consciência ela também vai despertar, sabe o quê? Que às vezes tu está numa luta e tu quer parar, mas aí dentro de ti tu tem uma consciência. Eu não posso. Não, eu quero. Não, mas dentro de ti. Agora pastor, como que isso é ativado? Através da entrega, através de você entender. Talvez eu acho que esse é um detalhe na igreja, no corpo de Cristo, que a gente vai precisar trabalhar bastante sobre isso. Eu sei que essa obra é do Espírito Santo, mas uma coisa, uma vez Deus falou comigo, eu estava brincando com o Caleb lá em casa, dentro de casa, no inverno. Aí eu estava jogando bola para ele, né? Comprou uma bolinha para ele, aí eu jogava para ele, puf. Aí ele estava chutando. Eu acho que era com a direita, sei lá, era uma perna, vamos botar que era a direita. Eu jogava para ele, aí quando a bola vinha para a esquerda, ele não jogava de volta, ele parava, pegava a bola e voltava para cá. E puff para mim. Aí eu comecei, quando ele jogava para mim, eu já jogava de volta. Aí era automático, aí vinha para essa outra perna dele, a esquerda. Aí ele parava, pegava a bola, botava na direita. Aí Deus falou comigo, filho, isso é a vida do homem sem Cristo. Você cresceu funcionando de um jeito. Mas a vida de Deus agora entrou dentro de você. E agora você precisa entender que agora não é mais do teu jeito, é do jeito dele. Então, pode parecer que não tem muito a ver, mas pode ter certeza, irmão, que a partir do momento que você passa a ter a comunhão com o teu espírito, com Deus. E eu acredito que os orientais estão dando de 10-0 em muita igreja evangélica. Os orientais, eles têm feito algo que muitas igrejas evangélicas não fazem. Sabe o que é? Meditação. E o que é a meditação, Almir? É se calar. A questão é, eles talvez não tenham o que você tem. Que é o quê? O Espírito Santo. Mas nós talvez não geramos o hábito de ficar na presença de Deus calado, me conectando com o Pai. A comunhão começa com o meu espírito. Entende? Os orientais, yoga e tudo isso aí que a gente vê hoje, eles vão para os lugares para ficar só no calado, escutando o barulho das águas e com comunhão. De alguma maneira eles estão tentando ativar o espírito, mas a gente entende que a vida de Deus está expressa em Cristo e através do Espírito Santo. Eles estão buscando uma vida
Nós temos a vida, estamos deixando a vida, estamos tentando encontrar Deus na alma, tentando fazer coisa para agradar a Deus. Isso é sério que eu estou falando aqui, irmãos. Por isso que você vê tantas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e não conhecem Deus ainda, porque não ativaram o seu espírito, não entenderam quais são os sentidos do espírito, a comunhão, a intuição e a consciência, que automaticamente é derramada sobre a minha alma. Então a minha alma, a minha vontade é a vontade dele, a minha vontade é a vontade do Senhor. E a minha alma não está numa bolha, pelo contrário, às vezes a gente está aqui sendo atacado, é uma coisa aqui, uma coisa ali. Você olha para Jesus, irmão, os caras chamavam Jesus de endemoniado. O que eles estavam fazendo? Querendo atacar Jesus, a alma de Jesus, só que Jesus sabia quem ele era. Não importa o que as pessoas estão falando aqui fora, não vou perder a minha comunhão com Deus. Mas quando a gente não tem esse lugar no coração de Deus, ou quando a gente não encontra esse lugar em Deus, essa vida de Deus, habitando no meu espírito, tendo comunhão e derramando na minha alma, a minha alma fica vulnerável. Por quê? Porque a minha alma passou a vida toda querendo o quê? Aprovação, aceitação, aqui fora. Agora ela veio para a igreja, o que ela quer? Ser amada na igreja, a pessoa quer reconhecimento na igreja, que eu saí do mundo, agora eu estou numa família de crente, a minha alma ela está querendo se mover dessa maneira, mas não é dessa maneira que ela vai se mover, porque agora o meu espírito voltou a ativar, ele foi ativado novamente com quem? Com o Pai, a minha comunhão começou no meu espírito, a intuição começa a vir de dentro para fora, a consciência de quem eu sou agora é maior do que eu era. Então agora minha alma ela começa a ter uma nova informação. Qual a informação? Sou amado desde a eternidade. Mas todo mundo me rejeitou, não importa. Mas agora eu tenho uma consciência. Uma consciência, gente, a comunhão com Deus vai despertar a intuição e vai trazer novamente a consciência de quem é Deus dentro do homem. E a alma, quando ela encontra esse rio de água viva dentro dela, aí nós vamos poder falar de novo nascimento. Fora disso, nós não conseguimos ainda entender o novo nascimento. A vida de Deus na alma do homem. Enquanto a nossa alma, ela não for mergulhada no amor de Deus, na consciência de quem Deus é, eu não tenho consciência de quem eu sou. Então o meu passado ainda fala. As coisas lá atrás ainda gritam. Porque eu não tenho consciência de quem eu sou. Mas a consciência vem através da comunhão do meu espírito com o Espírito de Deus. A intuição, ela é acesa, ela é despertada dentro de mim. E passamos então a desfrutar da comunhão, do amor do Espírito Santo. Deixa eu terminar aqui, que eu comecei o livro de 1 João e não terminei. A unção que está sobre vocês, ela fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, porque a unção vos ensina todas as coisas. E ela é verdadeira, e não é mentira. Como ela te ensinou, assim você deve nele permanecer. Está dizendo, olha, a unção, a presença de Deus vai te ensinar. Mas para ensinar você precisa estar o quê? Rendido, prostrado, totalmente entregue ao Senhor. Amém, gente? Alguém está conseguindo entender isso? Está conseguindo, amém? Então não permita que a tua alma te conduza. Você já viu uma pessoa que ela está num boteco bebendo, Jair? Ela está lá naquele boteco. Agora eu não vejo muito, mas eu ia pro boteco com meu pai, e naquele tempo tinha umas caixas grandonas, assim, parecia uns fliperama, que tocava música. Meu pai comprava ficha, ia lá e botava Amado Batista. Era só aquelas músicas que tocava na ponta do chifre dele, e ele chorava e bebia, e eu ficava ali sentadinho, piado lá dele. O que aquelas músicas sertanejas muitas das vezes estavam mostrando para o meu pai? A vida dele. Eu amei ela não quis, me trocou, foi embora. E não é, mas essa era a alma do homem. Como a alma do homem estava escravizada? Agora a gente se converteu. E agora? Agora a gente está querendo que Deus, eu sinto Deus, que Deus me ama. Só que eu não entendi que eu preciso entender como começa essa comunhão com o meu espírito. Só que aí, se a gente não entende isso, o cara pode ficar na igreja e aí ele começa achando que ele é aceito, porque ele dá um dízimo bom, porque ele varre a igreja, porque ele faz uma coisa e Deus me aceita. Não, Deus não te aceita pelo que tu faz. Deus te aceita porque Cristo fez por você.
Isso é a graça de Deus. E a graça de Deus é trazer essa consciência. Voltamos lá para o livro de Tessalonicenses, irmãos. Glória a Deus. Claro que isso aqui a gente vai poder se aprofundar na terça que vem. Eu só estou começando hoje aqui algo com vocês para a gente poder ir se aprofundando. A vida de Deus na alma do homem, a vida de Deus ativando os teus sentidos espirituais, a tua comunhão sendo despertada. Amém? Então vamos subir um pouquinho mais, porque tem tanta revelação dentro desse capítulo 5 aqui. Aleluia. Vamos pegar aqui o versículo 17. Não, acho que vale a pena pegar o 15. Vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas seguir sempre o quê? O bem, tanto para com os outros, como também para todos. Vamos de novo. Vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. A pergunta é, eu posso ler esse texto e posso viver ele de uma maneira religiosa, mas quando o Espírito de Deus me traz a consciência da verdade que está escondida, se assim podemos dizer, nesse texto, aqueles que estão fazendo mal para mim, Jair, eu faço bem. Mas não é porque está escrito, é porque eu tenho uma consciência, porque eu estou orando, cara. Então a minha alma não fica ali, não, bebê, eu vou fazer porque está na Bíblia. Não, isso não é vida de Deus na tua alma. A vida de Deus na tua alma não é um peso. Eu me arrepiei todo agora. Uxi. Não é um peso, é uma entrega. Mas é uma entrega de uma consciência que foi despertada pela comunhão com o meu espírito. Eu tenho uma clareza tão grande que é a vontade de Deus. Aí vai vir muitas pessoas dizendo assim, mas tu é bobo, tu é palhaço, todo mundo se aproveita de ti. Mas eu não consigo pagar o mal com o mal. Tem como viver isso do jeito religioso? Sim, tem. Mas não é o jeito que agrada a Deus. Porque se Deus não te convencer disso, tu ainda é capaz de fazer o bem lá na frente. Tu dizer assim, eu fiz... Vamos lá de novo. Vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto de um para com o outro, como para todos. Regozijai-vos, em outras palavras, alegrai-vos sempre. E aí ele entra no 17 e diz, e ele começa, ore sem cessar. Jairo, gente, por que Deus pede uma coisa que a gente não poderia conseguir? Orar sem cessar. Porque para nós orar tem a ver com estar prostrado, sentado na igreja, mas quando eu ativo o meu espírito, quando eu ativo o meu espírito, eu estou sentado no meio de vocês, e eu estou falando com Ele, e Ele falando comigo. Aí dá vontade de chegar e falar, aí Ele aqui, cala a boca, fica quieto, deixa, não fala agora. Isso é orar sem cessar, gente. A oração, preste atenção, orar sem cessar, só é possível quando o nosso espírito é ativado. Caso contrário, pastor, quando é que tem vigília? Sábado agora vai ter no monte. Então sábado eu estou lá. E depois, cadê o irmão? Orou? Não orou mais. Pastor, quando é que vai ter vigília de novo? Daqui a 15 dias, lá na igreja. Então eu estou lá. Sim? Isso não é orar sem cessar. Mas a oração sem cessar, ela dá início a partir do momento que o meu espírito passa a ter comunhão com Deus, no meu espírito. Então eu não dependo de um joelho dobrado, eu não dependo, e eu não estou, por favor, dizendo que isso não tem esse lugar. Só estou te dizendo que a comunhão com Deus dentro do teu espírito é algo diário, em todo o tempo. E a partir daí, tu vai começar a ter uma intuição de que o telefone está te roubando dele. Tu começa a ter uma consciência que tem
muita coisa que está tentando roubar você dele, e aí você passa, a tua alma passa a dizer, eu quero Deus. Entende? Então a gente precisa, hoje eu estava meditando sobre isso e eu comecei a perceber como a nossa alma ela fica tão exposta a tantas coisas, que aí a minha esposa disse assim, pois é, Eduardo, mas é que a gente, se for por esse lado, a gente, como é que é, vamos ficar sem contato com o mundo? Eu digo, não, nega, não, tudo tem um tempo determinado. A questão é que se ele é o primeiro, já não importa quem está falando depois, desde que ele seja o primeiro. Eu não estou dizendo que a gente vai abandonar as redes sociais, só estou dizendo que quando você tem comunhão com ele, você sabe que aquilo ali pode estar te distraindo e você não quer. Por quê? Porque você está se alimentando de algo mais profundo. Entendeu? A libertação não é quando as pessoas tiram o telefone de você, dando um exemplo do telefone, mas é quando ele está na tua mão e ele já não tem mais o poder de governar você. A libertação não é quando você não vai mais no boteco tomar cachaça. A libertação é quando tu encontra teus irmãos que tu bebia junto, tu senta, conversa com ele e você não tem mais prazer no que ele quis fazer. Porque ativou uma vida dentro de você. E aí nós podemos dizer que nós estamos prestes a um novo nascimento. Talvez a característica de alguém que foi transformado por Deus é justamente isso. É quando ele entende que a comunhão dele não depende do que ele está sentindo. Ah, eu estou desanimado hoje, nem fui orar, estou tão triste. Não, irmão, aí você está sob o governo da alma. Mas se você está vivendo esse texto na íntegra, orando sem cessar, eu deito, falando com Deus. Quando eu acordo, que eu abro os olhos, é Ele. Consegue entender, gente? Então isso aqui é muito maravilhoso, gente. E ele entra no 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai. Mas aí a gente pode pegar esse texto aqui, como eu já tive, eu acho que eu já tive isso aí em algum lugar, não sei se foi na minha geladeira. Em tudo dai graça. É um texto. Mas quando o Espírito ele é ativado e você tem essa comunhão constante com o Senhor, as coisas que ainda não estão dando certo aqui, você diz, glória a Deus, Senhor. Amém. Porque a minha alma não vai ficar presa nisso aqui, cara. Eu não posso permitir que a minha alma vá para esse ambiente e fique ali triste, magoado, porque que não deu. Ei, eu tenho uma consciência que no tempo dele as coisas vão acontecer. Se não aconteceu, posso até ficar triste, mas eu tenho aprendido em tudo dai graça. Porque por mais que eu não esteja entendendo a porta fechada hoje, amanhã um dia eu vou entender. Isso vai apontando para o quê? O que nós estamos falando aqui é vestígio de alguém que está amadurecendo em Cristo. Maturidade espiritual. Então o menino, ele vai agir ainda pelo sentimento, ele corre para cá, corre para lá. Normal, o cara se batiza hoje, fica meio aqui, coisa e tal. Mas na medida que uma igreja madura começa, irmão, te conecta no Senhor, no Espírito. Meu irmão, eu ando tão preocupado. Não, as preocupações sempre vão estar ali, irmão. As guerras sempre vão estar ali. As batalhas na tua mente sempre vão estar ali, tentando de alguma maneira tirar você desse lugar. Mas se a vida de Deus estiver mergulhada na tua alma, uau! E como que é a vida de Deus? Eu achei muito interessante uma colocação que um pastor fez. De um copo, a nossa alma, o nosso espírito é como um copo vazio, que na medida que ele vai enchendo, ele transborda sobre a nossa alma. Então a comunhão ela vem de dentro do nosso espírito e transborda na nossa alma. E a nossa alma, no momento que ela começa a beber do rio de Deus, da presença de Deus que vem de dentro do nosso espírito, o corpo vai estar aonde a alma está. Amém? Então a tua carne, então toda a inclinação da carne, ela é morte. Porque quando a carne se inclina, ela está com governo. Mas a inclinação do Espírito é porque o Espírito tem o governo aonde? Na alma do homem. Então a minha alma ela está sendo desafiada, está rendida perante Deus todo dia.
Então, como pastor, a gente vê muito sutil isso acontecer. Um exemplo, o cara começa, principalmente jovem, né? Começa na igreja, aí daqui a pouco aparece um irmão, e aí, às vezes o cara nem é da igreja, mas veio, aí começou uma amizade, aí quando vê, cadê a irmãzinha? Se foi embora. Porque ela se apaixonou. Eu estava até conversando com o irmão agora há pouco tempo, nós falando ali de bicicleta, ele falando assim, pastor, tem gente que paga 30, 20 mil numa bicicleta, ou até mais, até. Ele disse assim, ele estava falando porque ele gosta de pedalar, é gostoso. Aí ele entende porque que o cara que tem dinheiro paga, entendeu? Porque é bom. Aí ele estava falando que ele, nessa caminhada, encontrou até um cara que não tinha nem um dente na boca, mas tinha uma bicicleta de 30 mil. Faltava um dente na boca, um dente aí, um pivô, uns 3 pau, bota, eu acho, né? Mas ele prefere ter uma bicicleta porque ele ama o que ele faz. Aquilo gera prazer nele. Quando o irmão estava falando isso para mim, eu já estava com essa mensagem aqui, basicamente é isso. Quando você está apaixonado por Deus, não tem coisa cara. Não tem preço para pagar. Ô, pastor, estou pagando um preço aí. Não, o preço já foi pago, irmão. Eu só estou aqui por um amor. O pau está pegando e eu estou dizendo glória a Deus, porque o cara vai pedalar, rapaz. Os caras ficam com a língua lá embaixo e vêm aqui e eles gostam, cara. E pagam 30 pau para ter uma bicicleta top. E talvez vai andar até com chinelo de dedo com prego, mas a bicicleta é top, porque ele gosta. E se eu gosto, se eu amo, se eu me apaixono pelo Senhor, eu vou investir minha vida em Deus. O problema todo é quando eu não me apaixono. É quando essa comunhão não se torna realidade dentro do meu espírito. Entende? Aí parece que tudo para Deus é peso. Vir no estudo é um peso. Vir num culto é um peso. Tudo é peso. Mas Davi, ele encontrou um lugar em Deus que ele dizia assim, rapaz, me alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Sabe, por favor, quem me conhece sabe, eu não estou falando isso para que você esteja somente aqui dentro. Eu estou falando que quando existe um amor pela presença do Senhor, não vai haver peso, como também não há peso para o cara que paga 30 mil, ô Jairo, para comprar uma bicicleta. Ele gosta. Está entendendo, irmão? Se ele tem, ele paga. Por quê? Porque ele ama. Aquilo é um esporte que ele dá prazer nele. Só que quando eu estou em Deus, se eu não tenho prazer, Almir, de estar em Deus, tudo ocupa o primeiro lugar. Tudo é prioridade na minha vida, entende? Tudo se torna prioridade. Mas quando você está apaixonado e você mantém esse texto, orar sem cessar, uma comunhão constante, tranquilo. Aí vem Jesus dizendo, gente, se alguém te der um tapa na face, vira outro. Pedir para você ir 1 milha, vai 2. Quem que não está apaixonado vai fazer isso? Não vai, irmão. Mas alguém apaixonado pelo Senhor, ele vai entender isso de uma maneira diferente. Amém? E aí ele entra no versículo 19 dizendo, não extingais o Espírito. 20, não despreze as profecias. Examine tudo. Retende o bem. Examine tudo. Mas fique com aquilo que você entendeu da parte do Senhor. Porque quando você você está nesse lugar de comunhão, quando alguém fala de Deus aqui fora, testifica aqui dentro. É por isso que quem fala de Deus aqui fora, e não for algo que vem de Deus, se tu é uma pessoa de oração, testifica que aquela pessoa está na carne. E é isso que a gente vai perceber, que tem muito isso, né, dentro do mundo cristão. Gente falando em nome do Senhor, mas quando é de Deus, teu espírito aqui, ele testifica. Por quê? Porque tu aprendeu, tu está tendo comunhão primeiro no teu espírito. Teu espírito é comunhão, intuição e consciência. É uma certeza absoluta. Então tem pessoas, Cris, em muitos lugares que eu já passei, que vieram orar por mim. E eu sabia certinho, Jairo, quando a pessoa estava falando pelo Espírito. Mas eu sabia quando aquele recado acabou e ele começou a acrescentar o que...
Eu sentia. Eu dizia assim, rapaz, ele estava falando tudo certinho. Mas aí depois ele quis ser o profeta. Ah, sabe por quê? Porque, tipo assim, se eu acho que tem que dar uma profecia, eu tenho que inventar o que falar. Não, não precisa, irmão. Às vezes só tem que falar só o que Deus disse. É o suficiente. Entendeu? Aí veio o cara diz assim, não, mas calma. Porque se você está perante alguém que tem o Espírito de Deus, esse alguém reconhece. Porque o Espírito que em nós habita não é Deus de confusão. Consegue entender? Então isso tudo nasce aonde? Na vida com Deus. Agora, quem não tem vida com Deus, ele recebe uma palavra de alguém que está aí, sei lá, pela carne, e ele vai atrás daquela palavra. Como não foi Deus e Deus não tem compromisso com o que ele não fala, quebra a casa da pessoa, arrebenta a vida da pessoa. Mas foi fulano disse. Que fulano disse, irmão? Se tu não tem vida com Deus, tu não vai discernir. Mas escute, quem anda com Deus vai testificar o mesmo Espírito. Testifica aqui dentro. Quando tu fala, a pessoa diz, é isso. Eu não sei explicar como eu sei, mas eu sei que você está falando pelo Senhor. Porque ninguém sabe o que eu estou vivendo e o que você está falando está testificando. Então, a vida no Espírito, ela vai te resolver muita bronca. Muita coisa. Mas também ela é motivo de muita gente estar perdida dentro da igreja. Porque estão imaturos, entendeu? Não aprenderam a ter vida com Deus. As lutas vão vindo, vai se deixando ser levado. Vai se deixando ser levado pelas dificuldades, por isso, por aquilo. Ela não dá um passo para trás e não volta, não preserva. Porque a gente tem que aprender a preservar essa comunhão. A comunhão no nosso espírito. Temos que aprender a preservar. Precisamos aprender a cuidar, a ter zelo pelo lugar secreto. Está sozinho com Deus. Entenda isso, você deve fazer isso, você deve ter o teu tempo a sós com o Senhor. Seja na lagoa, quando acorda, desde que no momento tu bota aquele capacete e vai com a moto, é só tu e Deus. Quando tu chegar dentro daquela lagoa, é só tu e Deus. É ali teu comunhão. Oh, pastor, não tive tempo nem de orar. Não, como assim? Se a Bíblia diz que tu tem que orar sem cessar, é porque talvez a tua alma acha que a tua carne quer dizer que tu tem que ficar trancado. Não significa que tu tem que ficar trancado. Tu tem que ficar trancado sim, com Ele aqui dentro. Sem deixar que ninguém venha roubar essa comunhão. Então, tu pode estar trabalhando e estar ali falando com Ele. E fica tranquilo que daqui a pouco vai começar a pular um camarão, pular um peixe, alguma coisa vai acontecer e Deus vai começar a falar. É uma chave que cai no chão, né, Jair? É alguém que chega lá e, meu Deus do céu. Enfim, Deus tem seus meios. Amém? Vamos encerrar aqui já, vamos lá. Examinai 21. Examinai tudo, retei o que é bom. Então, versículo 22. Abastendo-se de toda aparência do mal. Se afaste de tudo, de toda aparência que é do mal. E o mesmo Deus de paz. Uau! Vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado. Preste atenção, conservado, irrepreensível, um estado permanente. Não existe oscilação na vida do verdadeiro cristão. A vida do verdadeiro cristão tem luta, tem tempestade, mas oscilação não. Permanecendo, conservando o espírito, a alma, por isso que ele começa nessa sequência. O espírito, a alma e o corpo, irrepreensível. Então é um governo de Deus que vem dentro de você com um fim só. Versículo 24. E fiel é o que vos chama, a qual também o fará. O que ele vai fazer? Ele deseja ter comunhão contigo. Então, que essa noite a gente possa dar início a uma sequência que nós vamos estar aprendendo sobre vida no Espírito aqui. De realmente como ativar isso, de realmente como vivenciar isso. Amém? Para encerrar, faltam 5 minutinhos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Então nós precisamos permitir que esses princípios do reino, eles possam nos levar a um lugar de maturidade.
Porque senão a gente vai passar a vida toda na igreja assim, ó. Irmão, a carne está lutando, a carne luta, a carne não sei o quê. Não, irmão, já era para estar no estado de conservação. Era para estar aqui, ó. Pastor, com a carne não deve brincar. A carne, ela só tem um meio para você manter ela. Ela tem que estar submissa à tua alma. E a tua alma habitando a vida de quem? De Deus. Que começa onde? No Espírito. Aí a gente vai, sem perceber, a gente vai ficar usando aquele mesmo texto. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E todo mundo é pecador. Aí a gente vai sempre ficar e nunca trazendo a minha carne. A Bíblia vai falar sobre isso. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Então existe a possibilidade de você se inclinar para o Espírito e toda a tua alma e o teu corpo ser o quê? Conservado e irrepreensível até a volta de Cristo. É possível, por quê? Porque alguém que tem a consciência do que é certo não vai fazer o que é errado. Por quê? Porque a alma vai responder o quê? Aquilo que Deus está falando. Eu sei o que é errado. Então por que você vai continuar fazendo o que é errado? Se você nasceu de novo, você não vai. Se você tem comunhão com Deus, você não vai fazer. Consegue entender isso? Então, tua carne vai o quê? Vai responder segundo aquilo que está acontecendo. Agora, no momento que tu perde a tua comunhão no Espírito, aí, meu irmão, aí acabou-se. Então, o segredo é a gente entender isso, é dedicar tempo de oração, é dedicar tempo de comunhão para desenvolver essa voz dentro de nós. Quando o secreto vai te habilitar a viver no meio da multidão como se estivesse no teu quarto sozinho. Vou repetir para ver se você entende isso. Uma vida no secreto te habilita a estar no meio da multidão como se estivesse no quarto. Porque quem aprende a ouvir Deus no secreto, quando estiver no meio de um bocado de gente, vai continuar. Por quê? Porque Deus está falando aonde? Habitando aonde? No teu espírito. É no teu espírito que ele tem comunhão. Entende? E eu estou trabalhando aqui, coisa e tal, mas Deus está falando. Então isso é orar sem cessar. Então Paulo não estaria o Espírito de Deus usando a vida de Paulo para nos falar isso se isso fosse impossível. É possível. Desde que você entenda que se você começar a dar ouvido para a tua carne, ouvido para a tua alma, e permitir que a tua alma ela comece a querer te bagunçar com as coisas aqui de fora, irmão, não vai. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrita, a coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse versículo 9, ele está falando basicamente isso. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, o olho não viu, o ouvido não ouviu. Está falando do sentido o quê? Natural. Esse é o sentido natural da carne, do homem. E aí ele diz, não subir o coração, porque a palavra coração aqui está apontando para quê? Para a alma. Que não subiu o coração do homem são as que Deus preparou para as que o amam. E a preparou aonde, Almir? No teu espírito, o santuário de Deus. O santuário de Deus em você é o teu espírito. E é dentro desse santuário que o rio começa a fluir aonde? Na alma, que automaticamente vai fluir aonde? Através do corpo. Então o que Deus tem para ti, então a carne não sabe. Tua alma ainda não entende, mas o teu espírito tem uma consciência que Deus tem algo grande. Teu espírito tem uma consciência que toda palavra que Deus liberou sobre a tua vida vai se cumprir, porque não foi o homem que te deu, foi Ele. E se foi Deus que deu, vai acontecer. Então eu preciso saber o que chama eu vou alimentar. A chama do espírito ou a chama da dúvida e de tudo aquilo que a carne está tentando me convencer ao contrário. Por isso que não vivemos mais por vista, vivemos por fé. Viver por vista é viver por aquilo que eu estou vendo, estou calculando. Não, eu não vivo mais por vista, eu vivo por fé. Fé é a certeza do que eu não vejo, com meus olhos, meus sentidos naturais. Mas sim, com meus sentidos espirituais, eu tenho comunhão, eu tenho intuição e tenho o quê? Consciência. E como que tu vai conseguir convencer alguém que tu tem uma certeza aqui dentro? Tu não consegue. As pessoas, cara, como é que tu sabe disso? Como é que tu tem certeza? Eu sei porque eu sei. Não sei te explicar como eu sei, mas tenho certeza que eu sei. Fechou? Fechou. Essa é fruto de alguém que tem comunhão com Deus. Tu não sabe explicar. Porque a pessoa, tu tá ficando louco. Não, não é louco, cara. Eu tenho uma consciência em Deus
que o que ele falou vai acontecer. O cenário não está propício para isso, mas eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Então nós temos muito a ganhar, amados, se nós entendermos isso e nos aprofundar no Senhor e pedir que o Espírito de Deus nos ilumine. Mas vamos lá, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, com letra maiúscula, porque o Espírito penetra todas as coisas, até ainda as profundezas de Deus. Uau, é como se o Espírito de Deus, ele já sabe de tudo, está dentro de nós para nos mostrar. Agora está onde? O Espírito de Deus vem habitar onde? Dentro do teu espírito. E manifestar essa realidade aonde? Na tua alma, na tua mente, nas tuas emoções, nas tuas vontades. E a carne? Yes! Ela responde aqui fora. A carne não tem esse poder de ficar lutando contra isso, porque é uma convicção interior que tu tem. Amém, querido? Tanto é que os coach hoje diz o quê? Tu vai até onde a tua mente vai. O problema é quem é que está guiando a tua mente? Se é Deus que está derramando sobre a tua mente, que é a tua alma, então tu vai estar onde Deus quer que você esteja. Sim? Então teu corpo, ele simplesmente só vai estar onde você consegue enxergar. Então a tua alma, ela é o alvo de Deus. Quando Deus mira você, eu preciso tocar a tua alma. Mas eu só posso tocar a tua alma através do teu espírito. Ah, pai, isso é forte, isso aqui é profundo. Isso é muito profundo. A gente está falando de uma coisa muito rasa aqui, mas isso aqui é muito profundo. Demais, demais, demais. Mas nada que não pudéssemos conhecer. Tudo é possível. Versículo 11. Porque qual do homem sabe das coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E como que eu entenda bem, esse conhecer não nasce na minha alma, isso nasce primeiro no meu espírito, que é derramado na minha alma. Entende? A alma nunca, se nós pudéssemos olhar a alma como a esposa submissa ao marido, que é quem? O Espírito. E aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Se Deus habita contigo no teu Espírito, então, Almir, tu é só um Espírito com Ele. Entende? Então a alma é a figura da mulher, da esposa, e o Espírito, a figura do homem, do cabeça, Cristo, que amou a igreja e deu sua vida para salvar a alma. Ah, tu não entendeu. Estou vendo que vocês está ficando muito profundo isso aqui, né? Mas vamos lá. Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido de Cristo. Vamos terminar aqui, mas eu acredito que essa reunião de hoje, ela vai ser muito enriquecida pelo Espírito Santo falando contigo ainda. Creio que Deus vai te ministrar bastante, amém? E que o Senhor te dê luz e clareza. Vamos orar? Se você puder ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos aqui te louvar, Senhor, te agradecer e obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Até aqui o Senhor tem guardado, Senhor, nosso coração. Que o Senhor continue ministrando meu irmão. Que o meu irmão, ele possa provar dessa realidade. Nos ensina, Espírito Santo, a ter comunhão contigo. Nos ensina. Nos ensina a ter essa comunhão, Senhor. Nós ansiamos por isso, Senhor. Nós ansiamos por esse dia, Pai, onde nós vamos poder entrar na tua presença, onde meu espírito tem suas guerras, tem suas batalhas, mas não são as lutas que têm o poder de te parar, porque há um lugar dentro de você onde Deus está falando constantemente, e você sabe que Deus tem falado contigo. Não ande ansioso,
As coisas que eu tenho te falado no devido tempo, elas vão começar a acontecer. Eu tenho testificado na tua vida, te mostrando que tudo aquilo que eu vinha te falando, vinha te ministrando, pode parecer loucura porque ninguém compreendia, mas eu encontrei um lugar dentro de ti que você me deu a oportunidade de te mostrar. Você foi sincero, você se rendeu, e eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que Deus plantou em você vai se manifestar no devido tempo. As mãos do Senhor estarão contigo, estarão na tua casa, estarão na tua família. A mesma unção que eu derramei sobre você, eu vou derramar sobre a tua geração. Eu vou despertar o espírito deles. A alma deles pode estar hoje uma bagunça, mas eu vou derramar do meu espírito sobre eles. Eis que eu, o Senhor, sou contigo e com tua casa. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo de todo o teu coração. No seu devido tempo, você verá a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Dê um abraço aí no teu irmão. Terça-feira estaremos aqui às 8 horas. Em nome de Jesus.